que um especialista de investimento senta na sua frente e explica todo o Tarcísio Trade, que basicamente é, ó, vai ter uma mudança de ciclo político, vai vir um candidato alinhado com as ideias de mercado, isso vai dar um choque de expectativas, o juro futuro vai cair, o juro que já está caindo hoje vai cair ainda mais, então a bolsa vai subir para caramba e o Brasil é o melhor lugar para investir. Qual que seria a sua reação como investidor ouvindo isso? Olha, eu gostaria muito de falar isso. Eu até imaginei que a gente ia ter essa pergunta, sabia? Eu vou te contar, eu vou fazer quase uma terapia com vocês aqui. Não, Beleza. eu vou primeiro de Renan, depois o investidor. O Kim vai entender. A gente, por muito tempo, durante o impeachment da Dilma, a gente foi queridinho na Faria Lima. A galera das corretoras conversava com a gente porque a gente tinha uma agenda para o mercado e queria derrubar o PT. Quando entrou o Bolsonaro, Paulo Guedes, não sei o que, uma das primeiras coisas que a gente foi ver, e o Kim começou a acompanhar, era a fragilidade da equipe do Paulo Guedes, especialmente na interlocução com a Câmara. E, cara, galera, o que vocês estão vendo aí não é muito o que tá acontecendo ali. E aí a gente percebeu que você ter o clima meio de asa negra pra galera que tá bull market, você é tipo, mano, só some daqui. E a gente não entendia. Eu fiquei muito tempo, especialmente em 2020, puto com a galera de mercado. Eu ficava xingando. São Só os... a gente queria fazer análise política, o cara, sua vara é tanto, Kong é É, tanto. E eu falava, gente, mas tal coisa. Quando veio aquela reforma tributária que o Guedes só copiou. Primeiro ele desistiu a do Marco Sintra. Depois ele copiou o que a Receita mandou. Era uma tranqueira. Aí, mas calma. Vocês viram isso aqui, galera? Não, só fica quieto aí e tal. E eu lembro que teve aquele boom do FinTwitch. Não sei se vocês Sim. lembram. 2020, Porra, 2021. clássico aquela época ali, saudades. E eu entendo, tava um juro super baixo, era legal, tá um clima bull, e a gente era o asa negra. E o que era a minha razão? Por isso que eu tô falando uma terapia aqui. Era xingar a galera. Eu falei, quero encontrar alguém da Faria Lima, eu quero xingá-lo. Porque eu falava, vocês não estão vendo? Só que eu não entendi. Eu lembro disso. Eu não entendia a dinâmica tanto. Que era essa dinâmica do, cara, isso vai fazer preço, isso é legal, a expectativa futura afeta juros, tal. E eu não entendia aquela coisa, não odeio o jogador, odeio o jogo, mas eu também não tenho que nem odiar o jogo. Eu tava errado, só. Esse é uma releitura que eu faço de um cara que tava muito puto, se sentindo traído no processo. Porque a gente sempre defendeu a agenda pro mercado, e aí do nada a gente foi ser chamado de comunista, porque a gente tava falando que, cara, essas privatizações que o Guedes anunciava de sexta-feira, não sei se você lembra. Ah, sim, semana que vem, Semana que um vem- grande pacote de privatizações. Semana que vem a reforma administrativa, semana que vem a reforma tributária. Eu lembro que a semana que vem da administrativa demorou 2 anos essa É. semana. E aí a gente ficava. E aí o tempo passou e eu comecei a ter mais temperança nesse ponto. Eu sou bem diferente do Kim. O Kim é um cara mais racional, o cérebro dele é muito mais organizado em caixinhas. É tudo bem arrumado, o meu é um caos. E tem coisas boas e ruins nas duas coisas. Eu sou mais criativo, ele é muito mais ordenado. E eu ficava pistola. Hoje eu só fui um idiota. Então eu entendo quando o mercado se empolga com o Tarcísio. Eu entendo a ideia de que isso vai fazer preço. Eu vi alguns fenômenos disso acontecendo ao longo desse ano. Teve uma reunião que eu tive com uma pessoa que eu nem posso falar. Falou: não, isso foi o dia tá bom, mas você não vai entender. É que ficamos sabendo nos bastidores que o Tarcísio fechou, vai ser candidato e tal. E aí eu me veio tudo na cabeça. Eu não sei se vai ser candidato. Eu falei: não, legal, não, uma boa. Eu só deixei passar. Falei: beleza, eu tenho que abandonar essa asa negra que eu tenho, assim, esse espírito meio pesado. E o que eu vou falar assim, acho que faz sentido, assim. É uma boa. É o que eu vou falar. É uma boa. Acho que façam um preço no Tarcísio. Só não tenho grandes expectativas futuras no foro íntimo, porque eu entendo que isso pode gerar um efeito manada positivo. É isso aí, o Tarcísio vai entrar, fora PT, tal, pá. Beleza. Agora, assim, no foro íntimo de vocês, não imagine que vai ser essa boiada toda, como nunca é. Como nunca é. E não imagine que o Tarcísio é esse líder que as pessoas imaginam, porque ele não é. Ele não é no governo de São Paulo, ele não foi no governo do Bolsonaro e não será na presidência da República. Eu dou sempre um exemplo, acho que eu citei na Jovem Pan. O Tarcísio é engenheiro, ele não é arquiteto. Ele não é um empreendedor, sabe, o fundador de uma empresa. Ele é um bom executor, ele é um bom aluno. Em tudo na vida dele ele foi um bom aluno. E, pô, falta no Brasil bons alunos. O bom aluno, cara, é aquele cara que ele vê, assim, é essa a missão que eu vou cumprir? Deixa comigo que eu vou cumprir. Ele é um bom aluno, isso falta demais na política. O sujeito formado no IME, QI alto pra caramba, foi bem em tudo que ele fez. Ele é um executor. Ele não é arquiteto. Ele não tem a imaginação do Brasil que a gente precisa ter. Portanto, ele não vai ter o fogo dentro dele em criar algo novo. Que isso é uma pessoa que vai ter um perfil quase
artístico sobre ação política. Ele não é esse cara. Então, não imaginem que o Tarcísio, quando defrontado com todos os problemas que o Brasil vai ter, ele virá com ideias originais. Como ele não vem entender ideias originais no governo de São Paulo, o que o Tarcísio vai fazer é, ele vai se consultar com as pessoas que imaginam o governo dele. E aí entra o problema que aí eu jogo, que é a dúvida que eu vou jogar pra todo mundo no mercado. Vocês confiam num governo reformista tocado pelos mesmos caras que aguam e conduzem reformas fictícias todos os anos? O cara chama-se Ciro Nogueira. O presidente da República no governo Tarcísio é o Ciro Nogueira. É o cara que mantém as práticas políticas mais arcaicas no Brasil. Ele não vai alterar a dinâmica e o sistema de recompensas da política brasileira mesmo. Não é da natureza dele. O poder político dele está condicionado à existência da bancada de deputados dele, que no Nordeste vai votar com o PT. Vamos ser claro, vamos fazer campanha pro PT. Que vão cobrar para andar com qualquer reforma. O que a gente imagina que vai sair disso? No long run, aí eu vou botar aqui, no long run, não espere muita coisa, mas acho que vai fazer preço, aí eu desejo sorte pra galera. Espero que dê tudo certo. Já nesse momento terapêutico, também vou abrir o coração, porque nem sei se essa vai ser a chamada da minha newsletter, que toda segunda-feira eu solto uma newsletter para quem tá na nossa base de e-mails. E na segunda-feira, a gente tá gravando num dia 19 de setembro, então na segunda, dia 22, provável título, que eu já vou pensando durante a semana, deve ser em qual mentira eu vou acreditar. É uma música do Racionais, né? Mas a ideia seria não falar da música, mas sim que o mercado, ele é uma grande narrativa. Então, as histórias no mercado, o storytelling, no longo prazo, o fundamento que diz, mas no curto prazo, o mercado é uma grande narrativa. E aí, depende muito da narrativa que você quer pegar. E por que eu ia fazer essa analogia? A gente trouxe um gestor de ações que está ganhando muito dinheiro esse ano, e eu falei para ele o quanto o trade eleitoral está impactando a bolsa esse ano. Ele falou, para mim, zero. Falei, pô, mas a bolsa está na máxima histórica, o dólar já caiu para 5,20. Ele falou, olha o gráfico do DXY, que é o gráfico do dólar em relação ao mundo. O dólar está caindo em relação a todas as moedas. Não é o real que está se valorizando, o dólar está perdendo valor em relação a todas. E tem várias moedas que estão se valorizando mais em relação ao dólar do que o real. Então, se você olhar o real contra o euro, está praticamente estável. O real ele não está ganhando valor, é só o dólar que está perdendo valor em relação ao resto do mundo. Mas fica muito melhor o pessoal falar, olha lá. E a narrativa cabe para os dois, porque cabe para quem fala o real está se valorizando e a bolsa está subindo, porque o mercado está precificando uma mudança de governo. Mas pro Haddad também dá para falar, olha aí, ó, olha como as medidas estão funcionando, o dólar tá caindo, o real tá subindo. Então, e qual mentira você quer acreditar, né? Eu acho que o mercado no curto prazo ele acaba vivendo de muitas narrativas. Não que esse gestor seja o dono da verdade, talvez o rally eleitoral esteja já acontecendo e a gente não sabe. A gente só vai saber lá no futuro, mas existe essa mística por trás mesmo dessas... Não, mas isso aí é o concurso de beleza de Keynes, né? Exato. A tese do Keynes sobre o mercado de que ele fazia uma comparação com os concursos de beleza que você tinha nos jornais ingleses, que colocavam lá 150 mulheres. E aí cada leitor mandava a carta de quem que ele achava que era a mulher mais bonita. E aí o que o Keynes dizia é o seguinte, olha, você no concurso de beleza, você não vota na mulher, porque aí quem acerta ganha o prêmio, né? Na cultura de aposta da inglesa. Você não vai apostar na mulher mais bonita. Você vai apostar na mulher que você sabe que a maior parte das pessoas vai achar que é mais bonita. Exato. A mesma coisa é o mercado. Não é a melhor empresa que vai ganhar e vai ter o melhor investimento, que as ações vão crescer mais, que tem o melhor fundamento. É a empresa que a maior parte das pessoas acham que tem o fundamento, que vai crescer, que... Então Quase uma profecia autorrealizada também, exato, né? o efeito narrativo, o efeito manada. É só lembrar do caso da GameStop. Né? Foi bombada por causa do Reddit. Então, mas isso explica muito essa conexão do curto prazo e o longo prazo. Isso explica muito no curto prazo. Mas aí no longo prazo, quando as pessoas percebem que a GameStop não tinha fundamento, aí o preço volta. Por isso que talvez os dois grandes pensadores do mercado, para quem quer saber do mercado, 100 anos de história em duas pessoas, é o Warren Buffett e o George Soros. Porque o Warren Buffett é o cara que enxerga o longo prazo, né, investir em empresas, e o George Soros é exatamente isso, é a teoria da reflexividade, né? Que as coisas fazem preço antes de acontecer porque as pessoas acreditam que isso vai acontecer. Então, acho que explica muito bem essa dicotomia do mercado. E eu acho que o problema do mercado brasileiro é a miopia em relação a crescimento estrutural.
uma falta de preocupação e até de pressão política para que o país se desenvolva no longo prazo. São preocupados com o desenvolvimento de curto prazo para fazer lucro no curto prazo. Agora, em estruturalmente o país crescer e desfazer as pressões políticas para que as reformas necessárias sejam feitas para que todo mundo ganhe muito no longo prazo, não tem essa preocupação, não tem essa visão. Não é à toa que quando a gente faz o histórico dos últimos 40 anos, as elites financeiras e empresariais de outros países em desenvolvimento fizeram pressões para suas respectivas classes políticas que promoveram reformas estruturais e que fizeram com que hoje a gente estivesse muito para trás. O Renan citou aí o Sudeste Asiático, a gente tomando um cacete de todo o Sudeste Asiático, né? De todos os países que eram mais pobres do que a gente, que tinham um futuro muito menos promissor do que a gente, eles aproveitaram os momentos de alta dos ciclos econômicos para promover as reformas, porque aí ela não é tão amarga quando o país está crescendo, está todo mundo bem, você vai fazer corte, poucas pessoas sentem aquele corte. A pressão política é muito menor. Aqui não, aqui a gente espera ter uma desgraça para ter um alívio de curto prazo e nem na desgraça você resolve estruturalmente. Você só, olha, vamos ajeitar como foi feita a reforma da Previdência no governo Bolsonaro, vamos ajeitar aqui por 5, 6 anos para daí, no curto prazo, a gente ter uma perspectiva de que o juro vai cair, vai valer mais a pena investir em ação, vai valer menos a pena você investir em título do governo. Mas no longo prazo não teve solução nenhuma. A mesma coisa o arcabouço do Haddad. Pô, a Faria Lima acreditou no arcabouço. E, gente, nunca funcionou nenhum sistema baseado em arrecadação, nenhum regime fiscal baseado em arrecadação. Ainda mais num regime que, na prática, te obriga a gastar 2,5% mais inflação ao ano. Acreditaram na combinação da PEC da transição junto com o arcabouço. E eu lembro do Haddad comemorando. Olha só como a bolsa está crescendo, olha só como o mercado deu credibilidade para o nosso desenho fiscal. É um negócio assim é claro que para os anseios de gasto petistas, eu até acho que 2,5% real ao ano é uma trava de curto prazo. Agora, não é nada estruturante para o país, né? Pelo contrário, era um colapso contratado. Então, nesse sentido, eu acho sim que a gente tem uma deficiência de pensar ao longo prazo. E às vezes, até pelo pessimismo da Câmara, muitas vezes dá vontade, assim, tem propostas muito populares e que com certeza vão levar para um grande desastre. E aí você fica com raiva de ver os políticos que nos bastidores falam, com certeza isso aqui vai dar merda, mas eu vou votar porque é popular, e o eleitorado achando bonito. Esses momentos são aqueles momentos que você sente, vamos deixar dar merda mesmo pra galera se ferrar e aprender? O problema é que não existe esse de se ferrar e aprender. Quando as pessoas se ferram, elas radicalizam no erro. Elas falam, a gente não errou o suficiente, a gente não bateu com o carro na parede com uma velocidade alta o suficiente. E o que eu quero dizer com isso? Quando chega num ponto de colapso, de desgraça, o que ganha força na esquerda? Lá, porque o Haddad cedeu pro mercado, foi neoliberal, afundou, óbvio. Se ele tivesse sido mais socialista, se ele tivesse sido mais comunista, as coisas estariam bem. O que aconteceu na Grécia? Grécia quebrou. O que veio depois da quebradeira da Grécia? O Syriza. Eles se radicalizaram. A Espanha quebrou. O que veio depois da quebra da Espanha? O Podemos. A radicalização da esquerda. A intensificação do erro. Por isso que, assim, ou se pensa como adulto estruturalmente de solução de longo prazo, ou a gente vai viver essa sequência de colapso, essa sequência de voo de galinha, né? A gente não tem... uma coisa que o Marcos Lisboa fala muito, né? Crescimentos constantes em países emergentes de 3 a 3,5%, 3 a 3,5% não impressiona ninguém. Mas esses países ficaram mais ricos do que a gente porque eles manteram 3 a 3,5% todos os anos. Uhum. A gente tinha ano de 5, de 6, de 7, só que aí tinha ano de menos 9. Então, enquanto não se pensa estrutura para além de conjuntura, a gente vai ficar dando com o carro na parede toda